Olá, o meu nome é José Geraldo Correia e eu sou o professor responsável pela disciplina Gestão de Desempenho. Hoje nós faremos a revisão para a AV1. Dando início então à nossa revisão para a AV1, nós vamos apresentar o conceito da gestão de desempenho, os impactos e as interfaces que a gestão de desempenho tem com os demais temas ou subsistemas de recursos humanos, além do planejamento organizacional aplicado aos diversos níveis da organização. Em sequência, nós vamos ver na nossa aula de revisão a diferença entre a avaliação de desempenho e a gestão de desempenho, ainda os principais atores do processo de avaliação de desempenho, bem como as vantagens e benefícios que esse sistema de gestão de desempenho traz para as organizações. Então vamos ao primeiro item da nossa aula, que é falar sobre o conceito da gestão de desempenho. A gestão de desempenho, ela é o rol ou o conjunto de procedimentos sistêmicos que uma organização adota para medir ou gerir metas individuais ou em grupo. O objetivo da gestão de desempenho é fazer com que a organização mantenha os bons resultados já conquistados e desenvolva os resultados que ainda não estão desenhados conforme a estratégia da empresa, ou, melhor, não estão de acordo com os resultados estratégicos da organização. Um outro ponto importante na nossa aula de revisão é identificar os impactos que a gestão de desempenho acarreta em outros subsistemas da gestão de RH. Como nós sabemos, a gestão de RH ela é integrada. Os subsistemas têm uma interface e eles comungam as suas causas e consequências. Dessa forma, a gestão de desempenho impacta o recrutamento e seleção quando ela orienta, ela é capaz de orientar através dos resultados de avaliação de desempenho e dos problemas de performance identificados, quais são os perfis desejados que o organismo de recrutamento e seleção deve buscar junto ao mercado. Além disso, impacta também e tem também uma interface forte com treinamento e desenvolvimento. Por quê? A partir do momento que as competências ou habilidades que foram identificadas como necessidades a serem treinadas através do processo de avaliação de desempenho, podem contribuir para que bons programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas venham sanar esses gaps e melhorar o resultado da organização. Por fim, a interface também muito importante com o sistema de recompensas da empresa, com a remuneração. Portanto, muitas vezes a gente vê na gestão de desempenho um sistema capaz de movimentar horizontalmente numa faixa salarial ou verticalmente, ou seja, de uma faixa salarial para outra, como ou através de promoções, a empregados ou colaboradores bem avaliados na organização. Essas movimentações, elas se dão para valorizar a performance considerada adequada ou acima da esperada pela empresa e também a movimentação para ou outras atividades ou cargos das pessoas menos performáticas que foram identificadas através da gestão de desempenho, da avaliação de desempenho, ou até mesmo, e infelizmente, o caso de levar a demissões daqueles que tiveram uma performance ao longo do tempo não confirmada, apesar de serem treinados e trabalhados para
efetivamente melhorarem as suas performances. Em sequência à nossa aula de revisão, vamos falar agora sobre planejamento organizacional. O planejamento organizacional é o conjunto de atividades e planos de ação que a empresa estabelece para atingir os seus resultados operacionais. Estes resultados, eles são focados em 3 níveis organizacionais, ou seja, o nível operacional, com metas de curto prazo e muito específicas, o nível tático, que aborda metas de médio prazo e, porém, a nível departamental, setorial, e o nível estratégico, que é uma abordagem mais ampla de metas de longo prazo para que a organização atinja e venha a ser performática. Bem, vamos falar agora sobre a diferença entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho. Como vocês podem ver aqui no nosso esquema, no quadro, no nosso diagrama, nós temos a gestão de desempenho como uma forma mais ampla, que estabelece o como será gerida a performance e o desempenho na organização como um todo. Então, os indicadores, as métricas que serão medidas, a forma como as avaliações serão feitas. Em continuidade à nossa aula, vamos ver agora a diferença e a relação entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho, assim como identificar qual o papel dos vários atores num processo de avaliação de desempenho. Então vamos lá. A gestão de desempenho, como o próprio diagrama aqui mostra, ela é mais ampla. Ela estabelece as métricas e todas as formas de gestão que vão identificar os pontos fortes e os pontos fracos que a organização deve se aprimorar e deve melhorar. A avaliação de desempenho, por sua vez, é uma ferramenta aplicada pelo processo de gestão de desempenho. Ela é mais específica, ela não é tão ampla e ela visa identificar a performance das pessoas em nível de equipe e também individualmente, para facilitar a identificação dos pontos a serem desenvolvidos em relação à performance individual. Um outro ponto que nós vamos verificar é a questão dos atores que estão envolvidos neste processo de avaliação de desempenho. Nós temos nas organizações, normalmente, a aplicação dos líderes, que são as chefias imediatas responsáveis por aplicarem a avaliação de desempenho para suas equipes, para os seus liderados, para os avaliados. Temos também a área de RH que coordena e gere todo esse processo de avaliação de desempenho dentro das organizações. Tradicionalmente, RH que exerce esse papel e essa responsabilidade. Por fim, nós temos como ator o avaliado. O avaliado, além desse papel direto de se submeter ao processo de avaliação de desempenho para identificar as suas oportunidades de melhoria, ele também pode participar diretamente através de um processo de autoavaliação que muitas vezes compõe o sistema de avaliação de desempenho de uma organização. Vamos falar agora sobre as vantagens da gestão de desempenho. A gestão de desempenho, ela tem como resultado, um dos principais resultados, a capacidade de direcionar a carreira dos colaboradores, porém, não de todos os colaboradores, daqueles colaboradores que têm um talento comprovado
através de várias avaliações de desempenho. Então, direcionar a carreira de talentos é uma das vantagens da gestão de desempenho. O segundo ponto é a capacidade ou a possibilidade de alinhar os objetivos estratégicos da empresa, ou seja, a vontade estratégica da empresa, alinhar essa vontade com toda a organização. Um terceiro ponto é o desenvolvimento de colaboradores, conforme falamos anteriormente, nos impactos que a gestão de desempenho traz para o desenvolvimento e treinamento dos colaboradores dentro de uma organização. Um outro ponto, identificados os talentos, né, ela propicia a retenção desses talentos performáticos, né? E, para encerrar, ela efetivamente mensura a performance individual das equipes e da organização como um todo. Bem, vamos concluir agora a nossa aula de revisão para a AV1. Vamos concluir a aula falando sobre o porquê de se reter talentos numa organização. A organização, quando ela identifica os seus talentos, ela é capaz de amplificar as responsabilidades desses talentos, dando tarefas mais relevantes, mais importantes, e com isso, obtendo deles inovação nos seus processos, produtos ou serviços, além da melhor qualidade desses serviços prestados por esses colaboradores e, consequentemente, uma maior performance organizacional e também uma lucratividade, um resultado operacional melhor por parte da organização. Bem, concluímos então a nossa aula de revisão para a AV1. Desejo a todos bons estudos e sucesso nessa etapa de avaliação.